Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Nesse cenário maravilhoso, convido a vocês a fazerem hoje o Surya Namaskar, saudação ao sol. Vamos lá? Então vamos nos posicionar lá na ponta do tapete, com os pés unidos, o corpo retinho, abre o seu peito, recebendo toda essa energia, essa luz do sol. Vamos manter a respiração livre durante toda a sequência do Surya Namaskar. Eleva os braços, unindo as mãos lá em cima. Desce as mãos unidas em frente ao tórax. Faz um triângulo, empurra esse triângulo lá para frente e fazemos uma extensão, olhando lá para o céu. E a gente desce, segurando lá atrás das pernas, aproximando o abdômen das coxas. Flexionou os dois joelhos, apoiando as mãos no chão e leva a perna direita lá para trás, fazendo a postura do corredor. Flexionou o joelho de trás, empurra e leva a perna esquerda também lá para trás, fazendo uma prancha. Apoiamos os joelhos, apoiamos mais ou menos a linha do estômago e a testa. Estendemos os joelhos e eleva a cabeça, olhando lá para cima. Retorna. Subir na postura do cachorro. Liberou a perna direita e leva essa perna lá para frente. De novo na postura do corredor. Flexionou o joelho de trás, uniu os pés, segurou atrás das pernas, aproxima o abdômen, pendura a cabeça. Eleva os braços, subiu que nem um aviãozinho e faz de novo o triângulo, fazendo uma grande extensão. Uniu as mãos e desceu em frente ao tórax. Mais uma vez, inspira, eleva os braços lá em cima e desceu as mãos unidas em frente ao tórax. Forma o seu triângulo, empurrou lá na frente. Faça uma extensão, sempre dentro do seu limite. Desceu. Segurou atrás as pernas, aproximando o abdômen, pendura a cabeça. Flexionou os dois joelhos, apoiou as mãos lá no chão. Agora vamos levar a perna esquerda lá para trás, fazendo a postura do corredor. Flexionou o joelho de trás e vai a perna direita, fazendo uma prancha. Apoiamos os joelhos no chão, mais ou menos a linha do estômago e a testa. Estende os pés, estende os joelhos, eleva a cabeça, olhando lá para cima. Volta a testa no chão, virou os pés, subiu na postura do cachorro. Liberou a perna esquerda que vem à frente. Postura do corredor. Flexionou o joelho lá de trás, uniu os pés, segurou atrás as pernas, pendura o tronco, aproximando das pernas. Eleva os braços para a lateral, fazendo que nem um aviãozinho. Subiu, forma de novo o triângulo lá no céu e faça uma extensão. Uniu as mãos lá em cima, desceu as mãos em frente ao tórax. E vamos acalmando a respiração, acalmando o coração. Inspira e expira. Já vai fazendo uma expiração mais longa que a inspiração, soltando todo o seu ar, como se fosse limpar os pulmões. Se você perceber, só de ficar nessa postura, já estamos trabalhando equilíbrio. Aí, relaxa os braços, relaxa o corpo,
Então toda essa sequência do Surya Namaskar é uma sequência ótima de aquecimento de corpo, fazer a conexão corpo e mente. E você pode fazer em qualquer horário, não precisa ser só na hora que o sol está subindo, né? Vamos fazer a hora que sentir vontade. Agora eu vou convidar vocês a fazer um pouquinho de exercícios de alongamento do yoga, tá? Então, vamos deixar os pés juntinhos e afastar as pernas um pouquinho mais que a linha do seu quadril, não muito mais, pouca coisa, sem forçar muito. Sua perna direita, que é a minha esquerda, então eu estou espelho de vocês, então a sua perna direita é essa aqui, certo? Vou virar 45 graus para dentro. E a perna esquerda vou virar retinho. Vou elevar os braços na linha dos ombros e vou tentar manter o quadril bem voltado para frente, o máximo que você conseguir. Mantenha os joelhos, não precisa ser um joelho super estendido, pode deixar os joelhos um pouco mais soltinhos. Vou olhar lá para minha mão esquerda e vou escorregar o meu tronco lá na frente, vou descer esse tronco. Posso apoiar a mão na canela, aqui no meio da perna, posso apoiar um pouco mais para cima, aonde for possível para você. Pode apoiar no chão, vê o que é mais suportável hoje, mais gostoso. Eleva o braço e aí você olha para frente. Se o seu pescoço estiver ok, você olha lá para o teto, mas se não, olha para frente. Se estiver ruim ainda, olha para baixo. Ficamos aí um pouquinho na postura, sentindo todo o seu corpo conectado, a respiração, a mente observa o seu corpo na postura. E aí vamos elevar com a força aqui do seu abdômen, dos oblíquos e da musculatura aqui das costas, o quadrado lombar. Então toda essa lateral aqui de frente e trás, subiu o tronco. Essa mão lá atrás, essa mão aqui de trás, vamos colocar na perna, na coxa e levar o braço esquerdo lá para cima. Olha para a mão. Fica lá um pouquinho, respiração livre. Aí volta de frente. Já vamos para o outro lado. Então eu vou virar o pé agora esquerdo, 45 graus, e o seu direito lá para o outro lado. Tenta manter seu quadril de frente, olhou para a sua mão direita. E como se fosse pegar alguma coisa lá na frente, desce o tronco, apoia a mão aonde for possível e leva o braço que está lá atrás, lá para o teto, lá para o céu. Posiciona a sua cabeça, frente, para baixo ou para cima, vê o que é melhor hoje e sustenta um pouquinho. Mantenha a respiração livre e observa, a mente ela fica sempre de olho no seu próprio corpo, sentindo os alongamentos, o esforço. E com a força do seu abdômen, de toda a lateral do seu tronco do lado esquerdo, subiu o tronco. Apoia a mão lá atrás e olha lá para o teto, lá para o céu. E volta. Eleva os braços até a linha dos ombros, virou o seu pé para frente, o outro também e fechou as pernas. Vamos fazer um Vzinho, deixando os calcanhares unidos, fazer um pouquinho de equilíbrio. Vou elevar um pouquinho só os calcanhares do chão, ó, só o suficiente para ficar sustentando o peso lá nos metatarsos. Sente o seu corpo retinho, sente o esforço das panturrilhas, da parte interna das pernas, do períneo recolhido, braços ao longo do corpo, abre o seu peito, queixo paralelo ao chão. E aí vamos flexionando os joelhos no equilíbrio. Vou flexionando os joelhos, o calcanhar está fora do chão.
Vou indo, vou indo, vou indo, vou descendo no equilíbrio. E deixo as mãos, posso afastar os calcanhares. Então, fico lá, como se fosse ficar de cócoras, só que com os joelhos afastados, em rotação externa. E sustenta. Agora vamos sentar no chão. Então, eu busco a mão no chão e busco a outra e sentamos. Como você achar melhor. Vamos fazer uma borboleta grande? Então, vou dar 2 palmos entre os calcanhares e o períneo e segurar as canelas. Espreguiçando bem o seu tronco, abre o peito. Respira, preenchendo bem os pulmões. Expira, esvaziando devagar. Mais uma vez, inspira, preenchendo bem os pulmões. Expira bem devagar. Aí, deixou a respiração livre. A sua perna direita, então, que é essa aqui. Lembra que eu estou no espelho, estou fazendo o espelho de vocês. Essa perna direita, vamos colocar ela lá para trás, ó, o quanto for possível. E a perna esquerda de vocês fica do jeitinho que está. Vou apoiar a mão esquerda no chão e fazer que nem uma flexão lateral. Eu posso tentar apoiar o meu cotovelo no chão, espreguiçando, mas se for demais para você, deixa a mão no chão, tá? Então vai lá no seu limite. Aproxima esse braço da sua cabeça e esse ombro longe da orelha. Sustenta aí um pouquinho a postura, respiração livre. Concentra, como se estivesse se olhando no espelho, mas é despertar o seu olhar interno. A gente se vê de dentro para fora. Vamos lá para o outro lado? O braço que está ali em cima subiu, sobe. Só que eu vou colocar a mão aqui mais ou menos embaixo aqui do joelho. Vou elevar o braço esquerdo de vocês e vou fazer uma outra flexão lateral. Como se eu fosse colocar o cotovelo na perna. Então agora a gente tem um freio, tem um limite da própria articulação, né? Mas a gente tenta lá um pouquinho. Sustenta a postura. Lembra dos ombros longe das orelhas, pescoço comprido. Respiração livre. E voltou. Essa perna que está lá atrás, eu vou puxar, ó, venho puxando, 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 passei por cima da outra. Vou fazer uma torção. Recolhe um pouco a perna de baixo. Recolhe. Tento deixar os 2 pés bem posicionados. Esse bumbum aqui não precisa estar encostando no chão. Se der, você encosta. Se não, deixa ele fora. Abraça essa perna da frente, ó, com o braço contrário. Apoia a outra mão lá atrás. E torce. Ó, eu faço esse esforço com meus braços para torcer o tronco. E de novo, a ideia é a gente tentar olhar lá para trás, mas de repente o pescoço não deixa. Então eu olho mais lá para frente, mais lá para o lado. Tá doendo o pescoço? Mantenha o olhar à frente, não tem problema nenhum. O importante é sentir um conforto na postura, mas ao mesmo tempo fazendo um esforço. Então não vamos ficar na postura todo relaxado demais. Se posiciona, abre o seu peito. Respiração livre e contínua. Ficamos lá um pouquinho. Aí, volta. Vamos fazer tudo para o outro lado? Então vamos lá. Desfiz a torção. Vamos voltar lá na borboleta grande, lá do início. Posicionamos bem, os 2 palmos de distância entre o períneo e os calcanhares. E agora sua perna esquerda, que vai lá para trás. A perna direita fica do jeitinho que está. Começamos então com a flexão lateral, para o lado mais fácil. Apoia a mão direita sua, cotovelo se der, aproxima o outro braço da cabeça.
ombros longe das orelhas. Inspira e expira. Sente o seu corpo. A mente está sempre observando a sensação do alongamento, da própria postura, do que pode melhorar. Então, se a gente estiver com muito desconforto na postura, o cérebro começa a ficar nervoso. Então, não adianta nada. A gente tem que achar o equilíbrio entre o esforço e o relaxamento. Eleva esse braço que está lá em cima. Agora, um pouquinho mais difícil a flexão lateral. Segurou aqui na perna, abaixo do joelho, tentando aproximar o cotovelo e fazemos para o outro lado. Vai de acordo com o seu limite, qualquer desconforto, qualquer dor na articulação, principalmente aqui do joelho, desfaz a postura, faz ela menor, ó, posso fazer só aqui, tá ótimo. E saímos da postura. Essa perna que está lá atrás, a gente puxa, fazemos uma torção, aí eu puxo um pouquinho de trás e vou abraçar essa perna com o braço contrário, faço um esforço para torcer, colocou a outra mão lá atrás e você pode manter o olhar à frente. Posso tentar olhar lá atrás, ver o que é melhor para você hoje. E sustenta lá um pouquinho, sempre preenchendo bem os pulmões, soltando todo o ar. Aí, volta. Vamos desfazer a postura e vamos cruzar as pernas. Você pode escolher sua perna direita ou a esquerda à frente. E vamos sentar bem em cima dos isquios, dos ossinhos. E vamos deixar as mãos em Dhyana Mudra, polegar e indicador. Me conectar com o planeta. Coloca as mãos em cima das suas pernas. Cuidado para não ficar com uma postura toda desmilinguida. Alonga bem as costas. Qualquer coisa, coloca um apoio embaixo dos seus isquios para a gente ficar com um espaço, um degrau para ficar melhor posicionado. E aí a gente vai manter os lábios levemente fechados, os olhos levemente fechados, os dentes entreabertos e a ponta da língua lá no céu da boca. Com essa posição da boca, a gente mantém o relaxamento dessa articulação temporomandibular. Então a gente não fica apertando os dentes. E aí eu vou convidar vocês a ficar 2 minutinhos aqui. 2 minutos nessa postura. Achando aí o meio do caminho entre esforço e relaxamento. Eu tenho que estar numa postura agradável. E você vai levar toda a sua atenção para o seu movimento respiratório.
Aí vamos abrir os olhos. E aí na sua próxima inspiração, elevar os braços, unindo as mãos lá em cima. Desce com as mãos unidas em frente ao tórax. E namastê. Que o namastê esteja sempre com você. A minha essência saúda a sua essência. E no meio dessa natureza, desse galo participando aqui da nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!